Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Como você sabe, nesse domingo foi discutida a questão da paralisação do governo americano. Isso com base em quê? Mais uma vez, no fato de que a dívida americana atingiu o teto máximo estipulado no acordo anterior. E a cada vez eles estão diminuindo o prazo em que eles têm de voltar a conversar, oposição e situação, para decidir se a dívida pode ser aumentada ou não, né? Só que há alguns temperos a mais nessa feijoada, né? Eles estão discutindo outras situações, e uma delas é esta aqui. O Kevin McCarthy disse que haverá uma paralisação do governo se o mandatário norte-americano, Biden, ficar à margem enquanto a fronteira americana é destruída. Mas quem é o Kevin McCarthy? É o presidente da Câmara, né? Que por consequência, né, como a Câmara é de oposição, é também um republicano. Então, o que eles estão dizendo? Ele diz que se eles não discutissem essa questão das fronteiras, eles deixariam de vez o governo fechar, né? Ou seja, que feche as autarquias, que entre em greve. Porque, em outras palavras, ele está dizendo que pouco importa, né, se o governo está aberto ou não. Na verdade, ele não está cuidando nem sequer das fronteiras americanas, né? Então ele diz isso, na verdade, expressamente em outras palavras, claro. Ele diz o seguinte: se o presidente Biden permanecer à margem enquanto nossa fronteira é destruída dia após dia, o governo será fechado. Tal como tivemos greves na Califórnia e no Michigan e embaixadas evacuadas em todo o mundo, a sua falta de liderança tem consequências catastróficas, fecha aspas. Isso ele disse compartilhando um vídeo, né, de sua resposta aos repórteres. E ele disse mais: o Senado não fez o seu trabalho, o Senado não assumiu o trabalho da Câmara, apelando a Biden para intervir e fazer algo a respeito. Caso contrário, o governo será encerrado, disse ele, apontando para a tremenda falta de liderança dos democratas. E ele diz mais: assim como estamos tendo greves em Michigan, a greve de Michigan eu falei em vídeo anterior aqui para vocês, né, daquela onde eu usei a capa dos Lemmings. Eu até acho importante vocês assistirem aquele vídeo para vocês entenderem o que está acontecendo de fato dentro dos Estados Unidos. Lá tem duas vertentes de poder principal, né? Lógico, sempre existem outras vertentes menores, mas as duas vertentes principais, uma quer tornar os Estados Unidos forte de novo, cuidar das fronteiras, trazer industrialização de volta para o país, e a outra vertente é globalista. Ela não se importa tanto assim com a questão de fronteiras, de ter imigrantes entrando no país, de ter as indústrias necessariamente dentro dos Estados Unidos. O importante é que o dinheiro continue circulando, o que é, na verdade, uma continuação daquilo que já acontecia anteriormente com a China, embora que mesmo essa vertente globalista ela agora esteja cogitando a hipótese de levar as indústrias para a Índia, para o México, para outros países, enfim, né? Mas são duas vertentes muito diferentes. E aí você me pergunta, mas como é que alguém que tem uma política que não leva em consideração os melhores interesses da nação, como é que ele se mantém no poder? É porque existe uma grande parcela de povo que não entende isso e uma outra grande parcela, que eu diria ainda maior, que entende muito bem e que concorda, que acha que não tem mesmo mais que ter fronteira, que o mundo tem que ser uma sociedade aberta, que não faz mal que a indústria não esteja ali. Então, principalmente o pessoal do setor de serviços, né, que presta serviços em setores mais na área de finanças, de informática e tal, porque esses podem trabalhar morando nos Estados Unidos e mesmo que a empresa esteja lá na China, eles podem prestar assessoria dali, por exemplo, né? Agora, é interessante, né, todo mundo parar e notar o seguinte, que mesmo os Estados Unidos não sendo lá grande paraíso, e mesmo que a Rússia eventualmente esteja confrontando essa vertente globalista lá na Ucrânia, o fato é que ninguém quer fugir para a Rússia quando algo de ruim acontece no seu país, como, por exemplo, uma perseguição política, eventualmente. Eu não estou dizendo que está acontecendo, vocês me entendem, né? Por exemplo, se acontecesse no Brasil, a pessoa correria para onde? Para a China, para a Rússia? Não, ela corre para os Estados Unidos, porque mesmo criticando a vertente de poder globalista, ela sabe que lá existe uma vertente de poder que quer que se coloque, que se respeite, por exemplo, a liberdade de expressão,
o direito de asilo, etc, etc. Então, ainda é dentro dos Estados Unidos que está aquela maior força de defesa das liberdades no mundo, embora também, na minha visão, seja lá que está a maior força que promove o globalismo. Então, são duas grandes forças dentro do país mais forte do mundo, se digladiando. Então, McCarthy diz mais o seguinte, essas são as suas políticas. Essa não foi uma política aprovada na Câmara e no Senado que abriu esta fronteira. A decisão foi simplesmente sua, se referindo ao mandatário, observando que ele poderia fazer algo para mudar isso. Então, eles estão pressionando, ou você muda essa política aí, ou nós não rolamos a dívida. Em outras palavras, é o que está implícito, Isso manteria o governo aberto enquanto terminamos o trabalho e esperamos que o Senado consiga aprovar projetos de lei de dotações. Então aqui está o vídeo dele. As observações de McCarthy ocorreram no momento em que os republicanos tentam aprovar os 12 projetos de lei de dotações separadas que financiam todo o governo através de 12 veículos diferentes, em vez de através de um grande, como um ônibus, ou outro projeto de lei de financiamento abrangente para todo o governo ou a maior parte dele. Como detalhou o site de notícias aqui, em última análise, eles esperam utilizar essa estratégia para dar aos republicanos conservadores mais influência na vitória de batalhas políticas importantes. Então agora eles não vão simplesmente, pelo menos não é o plano, simplesmente ceder. Tá bom, vamos rolar a dívida mais adiante para que não venha o grande crash agora. Vamos levar esse problema para frente para ver como é que vamos resolver, só que para fazer isso nós temos de negociar alguns detalhes, isso, aquilo e aquele outro, dentre os quais o fechamento das fronteiras, a proteção das fronteiras, que, segundo os republicanos, está totalmente aberta. A gente vê muitos vídeos aí que dão razão para o senhor Kevin McCarthy. Entretanto, McCarthy prometeu apresentar a sua própria resolução contínua, essencialmente necessária nesse momento para evitar uma paralisação do governo que inclui a segurança das fronteiras. Então é meio que consenso entre democratas e republicanos que se eles não rolarem essa dívida mais para frente, haverá um crash. E se houver um crash econômico e financeiro americano, isso vai acontecer, vai rolar no mundo inteiro. A China quebra, o Brasil quebra, todo mundo é credor dos Estados Unidos. A Europa quebra, vai ser um desastre completo. Em algum momento, isso aí vai acabar refletindo. Eu acho que não é o momento agora, eles vão ainda conseguir rolar mais adiante, mas em algum momento isso aí vai ter que ter um ponto final. Mas, por enquanto, eles vão levando adiante. Então, todo mundo está falando sobre uma paralisação, ele disse, e isso é tudo o que apareceu nas notícias. Estão falando de uma paralisação, desligamento também. Precisamos que a fronteira sul seja fechada, disse agora, então, August Pfluger, que também é republicano do Texas. O Texas está ali mais embaixo, então é um dos primeiros estados que sofre com a invasão. Inclusive, eles fazem o seguinte, quando tem começado a fazer agora, eles estão pegando os imigrantes, já que o presidente deixa entrar, segundo a visão deles. Então, eles estão botando esse monte de imigrantes em ônibus e levando para estados democratas. Então, eles pegam aquilo que eles julgam um problema e levam lá para os democratas, porque os países ali do sul normalmente são republicanos e são justamente esses que enfrentam a invasão, digamos assim, que é o termo que muitos estão usando. Se você quiser falar sobre desgosto e tragédia, conheça a mulher que foi brutalmente agredida, sequestrada, separada do marido, com 30 pontos na nuca, etc, que foi machucada até por membros do cartel. Culpo Joy por isso, por permitir que os cartéis tivessem o controle operacional da fronteira sul, por permitir aos cartéis contrabandearem e traficarem mais de 7 milhões e meio de pessoas nos últimos 2 anos e meio. Imagine o que é isso. Por permitirem mais de 150 pessoas, que correspondem à lista de vigilância contra esse tipo de problema aqui, que entrassem ilegalmente nesse país apenas esse ano. Imagine 150 pessoas que estão numa lista de pessoas perigosas. Agora você pensa, se de fato são 7 milhões e meio de pessoas em 2 anos e meio, eu acredito que isso é maior do que o número de americanos nascendo. Com certeza, se não é maior, deve ser algo tete a tete, 50-50, como eles dizem, meio a meio. Então, é muita gente.
muita gente. Eles estão realmente deixando a coisa rolar. Bom, isso é o que está acontecendo por lá. É uma tendência que aqueles que têm a mentalidade globalista querem que se espalhe no mundo inteiro. Eles entendem que é necessário que o mundo, ao final de contas, derrube as fronteiras, que se una de uma vez, né? E aí nós vemos essa briga. Por um lado, existem pessoas lá e em todos os outros países do mundo que acham que isso não deve acontecer, e por outro lado, existem lá e em todos os outros países do mundo pessoas achando que é bom que libere mesmo e pronto. Por um lado, parece muito bom, né? Tudo tem os dois lados, tem o lado bom e tem o lado ruim. Quando você abre as fronteiras, isso dá uma certa liberdade para todo mundo. Quem é que não gostaria de entrar no país mais rico e poderoso do mundo? Por outro lado, para quem está lá, não é uma coisa lá muito boa, né? E também eu sempre digo que o grande perigo disso, de você acabar com a fronteira dos países, acabar com os países, né? As soberanias e tal, o maior dos perigos é as pessoas não terem mais para onde correr quando são perseguidas dentro do seu país. Enquanto existirem outros países para que elas corram para lá, não importa quais, né? A esquerda pode fugir para países de esquerda, a direita fuja para países de direita, porque as perseguições políticas existem em vários lugares do mundo. Agora, não vejo muita gente de esquerda fugindo para países de esquerda, acabam fugindo para lá também, né? Porque lá acaba se respeitando de fato o asilo político. Agora, caindo isso, aí se acelera a possibilidade de instalação de um governo mundial único, né, que parece cada vez mais que está às portas. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.